Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e esse programa toda segunda-feira vem para abençoar a sua vida. Queremos agradecer aqui ao pastor Galdino Júnior, a pastora Liliana, que tem apoiado esse projeto, que tem abençoado muitas pessoas. Eu tenho encontrado a galera na igreja, nos corredores, o pessoal está gostando, está curtindo. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. O AdsaCast tem como patrocinadores a Work Motors. Então, você que deseja comprar o seu veículo, quer trocar o seu carro, entre em contato com o Work Motors, que é do nosso querido irmão Jefferson, que é uma pessoa de confiança, inclusive já esteve até com a gente aqui no AdsaCast, tirando algumas dúvidas sobre carro, veículo. Ele tem vários modelos, eu tenho certeza que vai ter um que vai ser do seu gosto e ótimos preços, você pode financiar. Tem a parte também que é de documentação. Então, tá pensando em comprar o seu carro ou trocar o seu veículo, a Work Motors vai te ajudar. Eu também quero aqui agradecer ao patrocinador Christian Bank. Para quem não sabe, é um banco digital cristão que tem abençoado a nossa igreja, os trabalhos sociais, os trabalhos missionários. O Christian Bank tem toda a conformidade, tudo que um banco oferece. Além disso, cartão de crédito, débito, facilidade na conta, você pode baixar o aplicativo e ficar por dentro das novidades. Então baixe agora aí o Christian Bank, que além de você ser abençoado, né, com os benefícios do banco, vai também contribuir com os projetos da Adsa Brasil. E o nosso convidado de hoje, ele é pastor, é escritor, é compositor, pastor sênior, presidente de uma grande igreja aqui em São Paulo. O bate-papo vai ser muito especial. Aqui na mesa eu estou recebendo o querido pastor Rodrigo Soeiro. Pastor, seja muito bem-vindo, querido. Meu irmão, muito obrigado. É um privilégio estar aqui, me sinto muito honrado. Espero que o papo flua muito bem, como já está fluindo nos bastidores, né? É muito legal mesmo, uma honra, e espero que a galera que esteja nos assistindo e ouvindo possa ser muito abençoada, enfim, vai ser muito legal. Se Deus quiser, com certeza. Como você disse, né? Já nos bastidores, estava já conversando, trocando experiência, que a galera participando, fazendo perguntas, e a gente já está sendo abençoado, já Amém. Desde quando o senhor entrou aqui, né, no estúdio, e quem está assistindo... Eu também, pode ter certeza. E quem está assistindo também vai ser muito abençoado. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque agradecer ao Herbert também, que passou o contato do senhor. Eu entrei em contato e imediatamente aceitou o convite, marcamos, né, essa data tão especial e aconteceu. Então, eu fico muito feliz que o senhor é uma pessoa muito acessível, né? Eu que agradeço, assim, eu procuro tentar ser o mais simples possível, né? Acho que a vida tá tão complexa, né? Então, quanto mais simples formos, acho que mais produtividade, mais assertividade a gente vai tendo, vai fazendo, e enfim, dentro de um ambiente complexo, ser simples é um valor muito caro, né? Então, verdade. Eu fico muito feliz, mais uma vez, perdoe a prolixidade, mas para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém. Nós estávamos até conversando fora do ar, e eu falei um pouco da semelhança do pastor Rodrigo Soeiro com o pastor Galdino Júnior. Assim, questão de idade, questão de ser um pastor de grande relevância aqui em São Paulo, no Brasil, ser músico também, porque o pastor Galdino toca, pastor presidente de uma grande igreja, pertence à Assembleia de Deus, e é São Paulino também, né? Até nisso, rapaz. Olha, Aí fechou com chave de ouro. Eu acho que é o único defeito. Ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? Mas enfim, realmente existe uma semelhança, né? E eu sou muito grato a Deus por poder, né, ver o quanto que a minha geração é uma geração abençoada, né? Os nossos pais fizeram um bom trabalho, os nossos avós, né? Então, ver aquilo que Deus tem feito no pastor Galdino, através dele, né? Essa mesa aqui, esse podcast é uma extensão da liderança dele também, né? Então, isso alegra muito meu coração e, enfim, ele tem sido uma bênção para a nossa geração, né? Dentro de um
de um cenário até muito maior do que o meu, né? A quantidade de congregações, os desafios que ele enfrentou e enfrenta até hoje não são desafios fáceis, mas eu acho que a escola foi boa, né? A escola foi boa e eu sou muito grato a Deus e queremos levar da melhor maneira possível essa igreja que não é nossa, né? Essa igreja que é de Jesus Cristo. Então, feliz mesmo por ver o que Deus está fazendo em vocês, através de vocês. E fazer parte dessa história aqui no podcast é um privilégio. Que legal. Nós já vamos aqui falar sobre o livro do pastor Rodrigo Soeiro. Fica com a gente até o final desse podcast. Vamos falar sobre família, sobre ministério, sobre desafios, sobre liderança. Mas já de início eu quero aqui apresentar, mostrar para vocês esse livro do pastor Rodrigo Soeiro, Nobre, Urgente e Eterno, construindo um legado relevante para a nossa geração. O que é necessário em um líder? Isso aqui é um livro para todas as pessoas, né? Inclusive para liderança, para pastores, gestores. Esse é um livro que ele é fruto de um sermão que ministrei há alguns anos e foi amadurecendo esse tema. Qual é a veia da proposta desse tema, né? Muitas pessoas, às vezes, elas ficam em crise do porquê Deus não fala ou falou diretamente, dizendo: olha, eu quero que você faça isso. Uhum. Como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Neemias, quando aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Esdras, enfim. Tem tantos homens na Bíblia e mulheres que Deus chega e fala: eu vou te usar nisso. Só que muitas pessoas ficam em crise porque nunca ouviram diretamente isso da parte de Deus. Olha, eu quero que você pinte uma parede, ou eu quero... Sempre é uma coisa meio intuitiva. Então, no caso de Neemias, não. No caso de Neemias, Deus não falou com ele. Ele ficou sabendo que os muros estavam no chão por conta de um irmão que contou. Uhum. E ele não precisou nem de uma confirmação de Deus. Deus em nenhum momento fala com Neemias dizendo: assim diz o Senhor, Neemias. Mas pelo fato dele entender que o projeto era nobre, que tinha a ver com a nação dele. O projeto era urgente, ou seja, os muros precisavam ser reconstruídos já. E era eterno, porque tinha a ver com aquilo que Deus faria naquela nação, não somente para aquela geração, mas para as demais. Neemias disse: então eu sei que é de Deus. Então essa é a tese que eu levanto no livro. Se o projeto for nobre, urgente e eterno, nem precisa pedir confirmação. Vai para cima que Deus está com você. Então, eu escrevo à luz do texto de Neemias, apóstolo Paulo e Jesus, falando da importância que nós temos que ter em deixar as coisas periféricas de lado e focar a nossa vida em coisas que são de fato nobre, urgente e eterno. Ou nobres, urgentes e eternas. Para a gente chegar no fim da vida com o apóstolo Paulo, dizendo: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque dediquei a minha vida em coisas nobres, urgentes e eternas. Muitas pessoas estão passando por essa vida e vão chegar como Salomão. Vão chegar lá no fim dizendo: foi tudo vaidade, não aproveitei o que devia realmente ter aproveitado, as coisas que realmente Deus queria. Então esse é um livro para despertar pessoas que estão um pouco perdidas, pessoas que estão atirando para todos os lados e não estão se concentrando naquilo que realmente importa. Espero que esse texto abençoe a vida da galera que for ler. Já abençoou, só esse trechinho aí que você falou. Eu sou um grande fã, admirador de Neemias, porque ele estava muito à frente do seu tempo, enfrentou muitas dificuldades, ele estava num palácio, num lugar confortável, ele trabalhava para o rei, era alguém de confiança, não tinha... vou sair daqui, vou largar tudo, vou colocar a mão na massa, vou levantar os muros. Depois enfrentou ainda, né, pessoas querendo atrapalhar ali o projeto. E esse livro não é só para quem é pastor, mas para quem é líder. E você falou sobre gestão, para quem é gestor. E todo mundo tem algo de liderança. Nós estávamos falando isso fora do ar, né? Todo mundo pode ser um líder, né? Eu levanto a tese que eu acho que todo gestor, ou todo pastor, ou todo líder, enfim, eu acho que ele tem no mínimo 3 vieses importantes, né? Ele precisa ser alguém que ama, precisa ser alguém que gere processos e alguém que inspira, né?
Então, pessoas que amam, gerem e inspiram são pessoas que têm 3 elementos importantes na liderança. Eu levanto a tese de que liderança é uma composição. Né? Eu tive a grata satisfação de ter um pai líder, uma mãe líder. Eu tive professores que me inspiraram na área de liderança. Eu também reconheço que ganhei da parte de Deus esse dom. Mas também, através de literaturas, através de palestras, a gente pode compor esse cenário. Porque isso ajuda pessoas que estão em crise. Eu não tive um pai líder, não tive uma mãe líder, não tive... Tá, mas aquilo que você não tem, você pode compor através de tantas ferramentas. Então, eu acredito que todo mundo pode liderar. Agora, a pergunta é, que tipo de líder você vai ser? Né? E eu trabalho também nesse livro que, no mínimo, existem 3 perfis de líderes. O líder visionário, que eu faço um paralelo com a liderança apostólica. São aqueles que sempre vêm à frente. Uhum. Mas a gente também tem um líder mais pragmático, que é o profético. É aquele que não está muito preocupado com aquilo que vai acontecer lá no futuro. Ele quer resolver o problema do presente. A gente também tem um líder confiante, que eu trabalho a tese, que é o evangelista. Né? É aquele cara que, às vezes, ele não tem uma grande visão lá na frente, talvez não quer, às vezes, entrar em embates no presente, mas ele sempre vê o copo meio cheio. Tem a liderança também, que eu chamo que é a liderança mais acolhedora, que é a liderança pastoral. É aquele cara que, às vezes, nem é pastor, mas gosta de agregar. E eu trabalho a tese da liderança pedagógica, que é o mestre, né? Percebe, então, que eu trabalhei os 5 dons do texto de Efésios, e eu trabalho nesse texto também. Então, muitas pessoas acham que não são líderes, porque na cabeça delas, líder é aquele que ele projetou. Se eu não for igual o Martin Luther King Jr., eu não vou ser um bom líder. Uhum. Tá, mas você tem o Martin Luther King Jr., mas você tem também Madre Teresa de Calcutá, que não tem nada a ver. São 2 perfis diferentes. Uma tem uma função mais pastoral, o outro já é uma função mais apostólica, né? Então, esse livro também é um guia para a pessoa se encontrar. À luz do texto bíblico, ela vai falar, caramba, eu sou mais visionário, sou mais pragmático, sou mais confiante, sou mais acolhedor ou sou mais pedagógico, né? Por exemplo, eu me considero um cara mais visionário, né? A minha esposa já é mais pragmática. É impressionante o quanto que isso tem contribuído para o nosso casamento. Verdade. Né? A gente entende que realmente um completa o outro. Né? Nós temos um vice-presidente da nossa igreja, que é o pastor Ferreira, e eu conto no livro também. Ele é um cara totalmente pastoral. Então eu contribuo com ele com o meu jeito visionário, ele contribui comigo com o jeito pastoral. Tem um outro que é mais pedagógico e assim por diante. Então eu acredito que todos têm condições de liderar. Esse é um chamado para todos. Né? Agora, qual o perfil? Né? Aonde a pessoa se encontra? Né? O que Deus realmente depositou no coração dela? E você falou da sua esposa, a Tati Soeiro. Ela também tem um trabalho que é um planner de vida, né, para as mulheres. Olha que legal, pessoal. Então aí já pode até dar de presente aqui no começo do ano. A esposa compra pro maridão, o maridão compra pra esposa, né? Ou compra logo os dois. Ela também tem 2 livros escritos. Legal. Um é sobre a mulher samaritana, o maior encontro da história, e o outro que é sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Esse livro da mulher do fluxo de sangue é uma leitura que ela faz do texto muito interessante. Ela trabalha a tese de que não foi a mulher que estava querendo resgatar uma cura, mas era o pai que queria resgatar uma filha. Né? O maior presente que ela recebeu não foi a cura do seu ciclo menstrual constante, né? Mas ela ter sido chamada de filha. Né? Então, todos os livros, a pessoa pode encontrar no Amazon. É só colocar lá tanto o meu nome, Rodrigo Soeiro, como Tati Soeiro. Vai encontrar o planner, vai encontrar também os livros. E o pastor Rodrigo Soeiro não é só pastor, né? Ele é pastor presidente sênior da igreja ADAI, que é a Assembleia de Deus Alto de Ipiranga. Exato. É cantor também. Eu conheci o seu ministério em 2012. Eu tinha uma rádio web na época e aí tinha um locutor lá que começou a tocar suas músicas. Nossa, que legal. Aliás, música não, as pregações. Olha só. E aí depois eu comecei a ouvir as músicas e de lá para cá sempre acompanhando o seu ministério. E a DAI, ela foi fundada quando, pastor? Vamos lá.
Meu pai fundou a ADAI em 2003. Meu pai e minha mãe. E aí ele pastoreou de 2003 a 2008, até finalzinho de 2008. Só que em dezembro, basicamente nessa data que nós estamos hoje, infelizmente ele sofreu um AVC. E foi um AVC catastrófico, assim. Ponto dos melhores médicos dizer que se ele sobrevivesse, ele vegetaria pro resto da vida. Meu Deus. Né? E aí foi bem difícil. Foi um fim de ano, filme difícil, de terror, né? Difícil. 2009 inteiro ele ficou internado. Foi quando eu gravei a música Creio que Tu És a Cura. E gravei meu DVD naquele ano. Pra quem não sabe, Creio que Tu És a Cura é a primeira versão, né, dessa música. Exatamente. É uma música chamada Healer, né? Uma música australiana que a Hillsong gravou, se eu não me engano, em 2007, 2008. E aí foi uma música, quando eu ouvi pela primeira vez, juntamente com meu cunhado, nós fizemos a versão dessa música e ela pegou. Depois outros cantores gravaram, né? Mas foi uma música muito mais do que uma estratégia. Não, foi uma música que era muito visceral para mim, porque eu precisava profetizar aquilo naquele momento. Era o que você estava vivendo. Era o que eu estava vivendo, exatamente. E realmente Deus, por graça e misericórdia, foi restabelecendo a saúde do meu pai. E aí ele começou a melhorar. Saiu do processo vegetativo, saiu do coma e, enfim, começou a desenvolver. Mas ainda assim, ele falava apenas 3 frases. Deus é Deus é Deus, em nome de Jesus e amém. Foram as 3 frases que ele falava por conta da consequência do AVC. E aí ele sobreviveu, né, até 2018. Mas voltando, eu assumo a igreja, então, basicamente, quando ele fica doente. Foi lá para 2010, então nós estamos em 2023, são 23 anos 20 anos de igreja, e eu estou há basicamente 13 anos na frente da comunidade, né? Assumi com 25 Novo, anos. jovem, pastor. Estou com 38, faz sentido. 13 anos. Jovem. E você estava preparado já para assumir? Porque ele foi jovem, 47 anos, não foi que ele teve o AVC? Exatamente. Muito jovem. Eu sempre fui envolvido com liderança, né? Mas nessa fase, a minha liderança era uma liderança muito musical, muito artística da igreja, né? Eu estava como 3º vice-presidente, e foi recente que ele tinha me colocado como vice-presidente, até contra gosto, porque eu não queria ser. Eu achava que eu não estava preparado, eu tinha uns 23 para 24 anos. Só que por conta do falecimento do meu avô, que era o 3º vice-presidente, meu pai falou assim: filho, eu acho importante você estar. Começar a caminhar, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, ele tentando me convencer a estar na vice-presidência, ainda que como 3º vice. E então a minha liderança era muito musical, né? Mas era uma liderança. Então, se eu falar para você que eu estava pronto para assumir tamanho desafio, eu vou estar mentindo. Se eu falar para você que também eu estava nada pronto, eu também vou estar mentindo. Eu acho que é a farinha na medida certa na panela, sabe? E aí é óbvio, aí eu comecei uma série de erros e acertos, né? São 13 anos acertando e errando, acredito eu que mais acertando do que errando. Mas foi um desafio, porque foi no ano que meu filho nasceu também, meu primeiro filho. Então era o primeiro filho, era o meu pai doente, a igreja sentindo muito, porque a liderança do meu pai era uma liderança muito presente. Meu pai era um cara muito carismático. Era um cara que qualquer ambiente que chegava, ele tinha um poder conectivo, assim, de fazer as pessoas rirem, de as pessoas se sentirem acolhidas, amadas. E eu não tinha esse perfil, né? Até no começo nos bastidores aqui, né? Se eu sou um pouco mais reservado, eu sou mais reservado. Meu pai não, meu pai era baita carismático, entendeu? Assim, onde ele estava, ele abraçava, onde ele estava, ele ria, fazia os outros rirem, né? E eu sempre fui um cara mais tranquilão, assim, né? Então essa era a minha crise. Como assumir, né, o lugar de Saul sendo Davi, né, nas respectivas proporções, né? Então meu pai, e até tentei colocar a roupa dele, né? Até tentei colocar a armadura dele, mas não deu.
E, obviamente, aqueles que gostavam muito do carisma do meu pai foram saindo da igreja. Isso é natural. Uhum. Eu sempre brinco que até eu sairia. Entendeu? Eu era um menino. Então eu tinha muitas dificuldades ainda. Só que, por graça e misericórdia, Deus foi capacitando. Eu também fui buscando atrás. Fui indo atrás de conteúdo, de conhecimento. É quando eu me deparo com um livro. A gente está falando sobre a importância dos livros, né, na construção do líder. Tem um livro em especial que eu sempre falo, que é o livro Liderança Corajosa. É um livro do pastor Bill Hybels, pastor da Willow Creek, né? Hoje está aposentado. É um livro que transformou a minha vida, né? Por quê? Porque eu encontrei nesse livro um perfil que meu pai não tinha. Uhum. E encontrei nesse livro um perfil que eu tinha, né? Então, se identificou, né? Eu me identifiquei. Eu falei, então é possível exercer uma liderança, ainda que eu tenha o amor do meu pai, o carinho do meu pai, e ele é meu herói. Mas eu teria sim que respeitar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por exemplo, hoje, olhando com mais maturidade, e olhando para os 5 ministérios de Efésios, meu pai, ele tinha uma liderança totalmente pastoral. Era um cara acolhedor, era o cara do abraço, era o cara do toque. Eu não sou esse cara, né? Eu reconheço que eu sou um cara mais visionário, eu sou um cara mais estrategista, né? Agora, isso não me deixa menos importante ou mais importante, né? E eu tenho que aprender esse ecossistema todo, né? Então, tenho que olhar, tenho que ser um pouco mais ele, mas também tenho que ser um pouco mais profético, né? Então, acho que a ausência dele fez eu amadurecer do dia para a noite, né? Porque eu não tinha mais o meu amigo pai, né? Eu tinha ele. E aí, pai, como que você tá? Deus é Deus, filho. Em nome de Jesus. E aí, gostou do meu sermão? Em nome de Jesus. Assim, era uma amizade agora muito mais carinhosa do que corretiva, né? Então foi um desafio. Nesse momento eu tive que agregar também mentores para o meu lado, né? Hoje eu tenho um pastor que cuida do meu coração, que ele é o bispo da Igreja Metodista no Brasil. Que legal. Né? Pela falta do meu pai, né? Então, dentro do organograma da ADAI, eu sou pastor-presidente. Então eu olho para cima, dentro do desenho organizacional, não tenho ninguém. Uhum. Então eu preciso ter a humildade de ser cuidado por alguém. Então o bispo da Igreja Metodista, eu tenho uma relação com ele há muitos anos, é o meu mentor. Então essa composição de homens e mulheres saudáveis do meu lado, eu acredito que tem contribuído para me tornar quem eu sou, né? E, enfim. Você começou muito cedo, né? A pastorear, a cuidar da igreja. E a vida amorosa, sentimental, o casamento também foi cedo? Foi cedo. Eu conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu tinha 15 anos. Ela tinha 18. Então, ela estava iniciando a faculdade de odontologia e meu sogro, bravo, disse: você vai casar com a minha filha só quando ela se formar. E foi isso mesmo, eu respeitei isso. Então, quando ela saiu da faculdade, um ano depois nós casamos, né? Nós casamos em 2006, nós começamos a namorar em 3 de janeiro de 2000 e fomos até 2006, casamos em 22 de julho de 2006, né? Estamos aí há 17 anos juntos, temos 2 filhos, o Davi, de 13 anos, e o Lorenzo, de 8 anos, né? Eu brinco que o Davi é mais tranquilão, como eu, mas o Lolo é o penteca da casa, é o menino rodando, né? Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. E quando vocês eram recém-casados, ela já imaginava que iria acontecer isso no seu ministério, que você iria assumir? Como é que foi a reação dela? Eu dei o golpe. Eu dei o golpe. Ela casou com um músico e ganhou de presente um pastor, né? Mas é impressionante, assim. Hoje ela é pastora, além de formada em odontologia, ela é formada em teologia também, fez os 4 anos assim como eu. Então hoje é pastora, hoje ela trabalha mais na área pastoral do que na área odontológica, né? Ela trabalha uma vez na semana no consultório, atendendo crianças, mas os demais dias é na área pastoral, né? Eu me lembro que quando eu assumi a igreja, eu ainda com muitos receios, né?
eu me lembro de uma palavra dela. Ela disse: Rô, o seu pai é a nossa referência, mas eu reconheço que você não é igual a ele, e você não precisa desejar ser igual a ele. Mas o mesmo espírito que há nele, há em você. Glória a Deus. A mesma unção que está sobre ele está sobre você. Agora a gente só precisa encontrar um caminho para que você não se perca na sua saúde física, na sua saúde emocional e na sua saúde espiritual. Então eu, olhando ela, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos na Via Anchieta, né, que é a nossa rota, sai do Ipiranga e até São Bernardo, e ela disse: eu acredito naquilo que você vai construir comigo. Então o teu pai foi bom, mas a gente pode ser melhor. Não no sentido arrogante da coisa, mas é natural, né? Até o que ele queria, né? Até lógico, né? Então é o que o pai deseja para os filhos. Exatamente. Né? Então vamos lutar, né? Para você ser a sua melhor versão do seu próprio pai. Então a Tati, para mim, ela é por isso que eu falo, né? Esse viés profético dela, pragmático, né? Eu sempre brinco, né? Exemplo, eu tô aqui e eu já estou enxergando a carteira lá. É o meu perfil, sempre o perfil expansivo. Ela não está muito preocupada em chegar aqui. Ela está muito preocupada em saber se a rota tá boa aqui para chegar aqui. Então é aquela que segura mesmo, né? Enquanto eu sou o cara que tô lá nas nuvens, ela é aquela que coloca os meus pés no chão, né? Então essa composição para mim foi fundamental para me tornar o que eu sou hoje, um cara sonhador, mas altamente conectado com a minha realidade, né? Então, eu sou muito grato, né? Então, minha vida amorosa, graças a Deus, antes dela, fui um adolescente como qualquer outro, né? Mas graças a Deus, logo cedo a encontrei, né? Então, estamos aí há 23 anos juntos. Né? Graças a Deus. E você falou que era músico, já foi desde pequeno envolvido com a música? Minha mãe, né? Minha mãe sempre foi musicista. Ah, legal. Minha mãe sempre organista, né? Então eu cresci vendo ela acompanhar através do órgão o coral da igreja. Ela regia, então sempre minha mãe tecladista e tal, organista e tal. Então a música para mim sempre, o meu pai sempre foi um cara muito afinado, né? Mas nunca foi um cantor. Sempre ele foi mais pro aspecto da palavra. Minha mãe não. Minha mãe, poucas vezes na vida vi ela pregando, né? Mas tocando quase sempre. Facilita o pastor pregar e saber cantar também? Eu acho que facilita principalmente acho que por dois motivos. Primeiro, para o pastor que precisa iniciar um projeto. Aquele pastor que precisa construir uma igreja do zero. Eu acho que isso facilita muito, né? Às vezes não tem tu, vai tu mesmo. Então você cria uma composição litúrgica onde você não fica, entre aspas, na mão de ninguém. Sim, dependendo, né? Exatamente. Diversas vezes me deparei com isso. Por outro lado, eu acho que numa guerra de narrativas, em muitas igrejas ainda, eu sei que Santo Amaro não vive isso, graças a Deus, Adai não. Mas a gente sabe que é muito presente em muitas igrejas. É uma briga eterna entre a palavra e os músicos, sabe? Então, eu acho que o fato do pastor músico ter essa figura, eu acho que abre uma conexão muito com a alma artística do músico, né? E de alguma forma também o músico vai entendendo o lado pastoral. E eu trago para a nossa realidade hoje, né? Hoje todos os meus sermões, eles são organizados nos seus respectivos temas um ano antes. Nossa. Então nós estamos agora em dezembro, né? Semana que vem termino o meu planejamento dos temas de todos os meus sermões para o ano que vem. Esse tema ou esses temas chegam para quem? Para o meu time de adoração. Então eles vão compor o repertório. Porque eu sei que é uma dor do músico tentar entender aquilo que o pastor vai pregar no próximo domingo. Então eu antecipo isso. Então essa conexão entre músico e pastor. E para mim o cara é Davi, né? Davi. O Davi é o cara que soube lidar nesses dois mundos. Era um baita de um pastor, tava com a lança na mão, mas não deixava a harpa. Né? Tava com a espada na mão, mas não deixava a harpa de lado, né? Então, eu acredito, e nesse tempo, e eu sei que o pastor Galdino também tem esse viés,
para esse tempo, para essa geração, ter um pastor com uma veia artística, eu acho muito importante. É um diferencial, né? É um diferencial, né? Isso não... Assim como quando você pega um Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que é um pastor / teólogo, né? De altíssimo nível, também tem os seus diferenciais, né? Também é fora da curva. Mas ainda eu encontro um pouco de preconceito. Eu percebo que as pessoas, elas abraçam muito mais a ideia de um pastor escritor do que um pastor músico. Sério? Eu sinto isso. Eu sinto isso. Mas que pessoas? Nas entrelinhas, assim. Pastores. Ah, tá. Entende? Entendi. Se eu chego numa igreja hoje, né, a itinerância, ô pastor, o que você é? Eu sou um pastor de igreja e sou um escritor. Tô aqui meu livro. Ah, sim, legal. Não, ele é pastor e músico. Me dá a sensação... Você tá um degrau abaixo. Tipo, não deu certo. ou vai com calma. Você não veio cantar aqui, você veio pregar. Então, enfim, então eu sinto que esse é um caminho bacana e é totalmente bíblico, né? Olhar para Davi, para mim, é uma inspiração. Saber que é possível conciliar numa mão a espada e na outra mão a harpa. Mas a sua visão foi muito perfeita quando você falou que para esse tempo um pastor que entende música, que canta, é um diferencial, porque hoje a música ela ganhou uma outra notoriedade no mundo. Acredito que com o avanço da tecnologia, a internet, hoje as pessoas têm muito mais facilidade em ouvir uma música. Eu acho que até a mídia secular está muito mais aberta para a música gospel. Eu acho que houve um crescimento, uma aceitação do mundo com música gospel. Se a gente vê na televisão, internet, rádio. E a música, ela abre muitas portas, né? Sim, sim. É por isso que para nós, na ADAI, nós temos o ADAI Music, sim, né? Eu vou falar sobre o ADAI Music, eu tenho algo particular para compartilhar. Para nós é um valor muito caro, né? Muito caro. E a gente entende. Se você parar para pensar... Há um investimento da igreja nessa questão musical. Sim. Há essa preocupação. Há investimento. Investimento em pessoas e investimento monetário. A gente entende, sim, que assim como para um pastor local lançar um projeto missionário é importante, como por exemplo, o pastor Galdino está em Portugal, sim, correto? É um investimento missionário. Para nós, tão importante quanto ir para Portugal, seja lá, o lugar que for, é pegar um valor e também investir num projeto musical. A gente sabe também. Agora, tem igrejas que não fazem isso e está tudo certo, porque estão fazendo outras coisas. Por isso que o corpo de Cristo ele é tão plural, né, e tão rico, né, porque tem igrejas que focam mais na sua teologia, mais numa editora e faz livros e tal e tal. Outras igrejas como nós procura trazer o valor musical, o valor artístico, né, e tantos outros exemplos. Então, há um investimento, sim. A gente provoca, sim, os compositores e compositoras a darem o melhor, né? E tem sido prazeroso olhar para álbuns nossos, para composições próprias, frutos de sermões, frutos de cultos, né? E resgatar realmente o valor da composição na igreja evangélica. Sim, e local, né? Exato, porque a gente está importando muita coisa. E eu não tenho nada contra. Eu sou a prova viva de que eu importo muita coisa. Eu creio que Tu És a Cura é um exemplo vivo disso. Mas o mesmo espírito que está lá também está com a gente, né? Então, a gente tem provocado muito a nossa comunidade, os compositores, a se permitirem ser usados por Deus nessa área. Tem uma música da ADAI Music que nós cantamos no penúltimo congresso da Joadsa Matriz, enquanto eu ainda estava liderando. Foi até a Kátia, a nossa regente, mandar um beijo, um abraço para ela, pro Kita também. E ela escolheu uma música da ADAI Music que eu não conhecia particularmente, que é Aguardo o Dia. Cara, essa música até hoje, já se passaram mais de 2 anos. Uau. Essa música toca lá na Musical, né? Que eu trabalho na Musical 105.7. Sempre quando toca lá, me vem na memória o congresso,
né? Eu até já ofereci para ela essa música lá na rádio uma vez. E muito legal essa música. Até quem quiser dar uma olhada, tá lá no canal do YouTube da Adsa Brasil, Aguardo o Dia, Joadsa Matriz. Essa música, assim, foi algo muito marcante para esse congresso. Todas as outras músicas, os regentes, o Herbert, na época, era regente também, o Michel, na época, foram um congresso muito marcante, histórico, na igreja local. E essa Aguardo o Dia, assim, foi algo... Parece que o céu desceu na igreja, né? A Ellen tá aqui, a Ellen participou. Você cantou também essa música? Fez parte do Beck, né? Ah, que legal. A introdução já é linda, né? Aquela introdução já é perfeita. A gente tocou com orquestra também na época. Aí enriquece mais, muito, né? muito. Foi um negócio... Então, e essa música é um exemplo vivo disso, que eu acabei de dizer. Eu estava pregando num determinado domingo, e naquele domingo o tema era sobre a volta de Jesus. Olha só. Né? Que não é a minha especialidade. Eu confesso a você que não é um tema que eu prego sempre, no sentido de ser especialista no assunto. Né? Eu acho que dentro da teologia a gente tem algumas... Sim. Alguns gostam mais do assunto X, Y. E pregar sobre Apocalipse sempre é um grande desafio, né? Mas aquele dia eu estava pregando e foi um mover de Deus assim bem carinhoso. E acabou o culto. A Gislaine Rodrigues, que é uma das compositoras da nossa igreja, na época ela estava chegando à nossa igreja. Hoje ela lidera todos os nossos times de música. Que legal. Exerce uma função de pastora, de gestora e de líder. E ela falou assim, pastor, eu compus alguma coisa aqui. E eu falei, Gi, manda pra mim. Ela mandou. Ouvi, assim, a gente estava num processo de fechar o repertório pro próximo CD, né? Foi o CD Molda-nos, se eu não me engano. E quando ela enviou pra mim, eu falei, Gi, a gente precisa gravar essa canção. Então, é um exemplo vivo do quanto Deus está interessado em levantar compositores e compositoras dentro das nossas respectivas igrejas. Não é só o famoso, e tá tudo certo com o famoso, porque tem gente que é especialista nisso. Se eu ligar agora para um amigo e falar 3 palavras, ele entrega uma música pra gente em 5 minutos, que possivelmente vai estourar na rádio. Tem pessoas que têm um talento diferenciado. A Gislaine é uma dessas pessoas que tem esse talento. Mas é fruto também de uma vida com Deus, né? A pessoa que tem uma filha maravilhosa, tem um esposo maravilhoso. E serve com muita paixão a nossa igreja, né? E ela traduziu muito bem aquilo que eu preguei naquele dia. E aí você ouve, né? Pelo menos eu aqui ouvindo um testemunho de que outras igrejas locais viveram uma experiência tão bonita, isso não tem preço. Acho que o vídeo tá quase 10 mil visualizações, esse vídeo no canal da Adsa, muito legal. E essa música, ela tem um complemento, que é um hino da harpa, né? Aí ela foi esperta, né? Ela foi muito esperta, no bom sentido da palavra. Que é o seguinte, eu tô falando isso porque a gente viveu isso no Congresso Rei da Glória. A pessoa que não conhece a música, né? Você tá sentindo algo assim tremendo, maravilhoso, tal. A pessoa não conhece a letra, mas tá sentindo, é algo espiritual, né? E quando você entra no hino da harpa, aí pronto. Aí você fala, é o hino, cara. Quem não conhece a Gi vai dizer, foi estratégia de marketing. Ou foi uma estratégia XYZ. Mas conhecendo a Gi, né? E eu posso dizer para você, com toda tranquilidade, que não foi marketing. Foi uma esperteza divina de conectar 2 gerações. Uma geração mais jovem e uma geração mais antiga, porque conecta, né? Você pega a irmãzinha lá, a do Coque, de 92 anos, tá dando glória a Deus com a música Aguardo o Dia. Na hora que entra essa música, então essas conexões geracionais são muito importantes. Eu acho uma música muito... Dá os parabéns pra ela, foi algo marcante. Pede pra assistir depois lá o vídeo. Agora, falando sobre o hino da harpa, você gravou, né, um DVD, inclusive já tá na plataformas digitais, no YouTube também, que é um DVD de clássicos, né? Exato. Da harpa. Obrigado por tocar nesse assunto. No ano passado, por volta de setembro, outubro, nós gravamos na igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, uma das catedrais mais lindas de São Paulo. Deus me deu o privilégio de unir 3 coisas. Primeiro, estar numa igreja como aquela. Sempre tive um privilégio
ou melhor, sempre sonhei com o privilégio de poder registrar alguma coisa lá. Eu faço muitos casamentos lá. Que legal. E todas as vezes que entrava lá, eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma arquitetura, assim, ímpar na cidade de São Paulo. Poucas igrejas são tão lindas como, no seu sentido arquitetônico, né? Então, esse foi um presente da parte de Deus para mim. Segundo, eu sempre tive a vontade de gravar músicas da harpa. Eu sei que muitos fazem isso, Sim. Não é uma novidade. Mas eu sempre gostei de jazz. Né? Então, Frank Sinatra, Michael Bublé, Tony Bennett. E por que eu tô falando de nomes seculares? Porque a gente não tem nomes evangélicos que façam esse tipo de música. Nos Estados Unidos é muito difícil a gente encontrar. Tão pouco a gente encontra músicos de jazz ou cantores de jazz conhecidos. Né? Eu sempre tive essa vontade, porque gosto de jazz, gosto de música clássica, e a gente uniu o útil ao agradável. Então, sob a regência do Esdras Galo, nossa, fenomenal. Ele foi o produtor musical do projeto. Então, gravamos, está aí no YouTube, está aí nas nossas plataformas digitais. E eu já quero falar pro pastor Galdino, a gente podia marcar um lançamento lá, hein? Com certeza. Seria muito especial cantar na catedral lá e lançar esse CD, porque eu sei que são músicas que para vocês também são muito caras, músicas muito valorizadas. E na verdade, o que eu estou fazendo nesse projeto é uma celebração e é um reconhecimento daquilo que dominicalmente muitas igrejas fazem, mas às vezes não são valorizadas na grande mídia, né? Então, não estou inventando a roda, apenas levantando uma bandeira de que existem orquestras maravilhosas. E a ideia, aproveitando teu espaço aqui, a ideia é nós levarmos esse projeto para várias igrejas, onde eu vou com a banda base, mas a ideia é enviar as partituras antes para as igrejas, para que os músicos das igrejas participem. Né? E não apenas nas igrejas aqui de São Paulo, mas a ideia é pulverizar isso para cada capital. A gente já está entrando em contato com igrejas que estão se interessando, né? Então é um grande sonho mesmo que está saindo do papel. Eu acredito muito que o pastor Galdino, que é um grande admirador do seu ministério, vai apoiar. O pastor William Aried, que é o nosso ministro de louvor, nosso líder, vice-presidente também, que é músico, é cantor, líder do Deixar um abraço para ele, que carinhosamente a gente sempre se fala pelo Instagram. Deus abençoe o pastor William. O pastor William é uma bênção também e com certeza vai ser um grande projeto lá na ADSA Brasil. E o senhor falou sobre resgatar, né? É importante isso para essa geração, porque são músicas que, cara, não envelhecem, músicas que não ficam ultrapassadas, e é muito legal quando vem alguém, coloca uma roupagem nova, que até para chamar a atenção dessa galera. Porque apesar de ser músicas que ainda cantam na Assembleia de Deus, mas, por exemplo, hoje em dia tem muitas músicas, aliás, muitas igrejas que não vieram, né, dessa história da Assembleia de Deus, né, igrejas mais neopentecostais, que não cantam mais essas músicas, né? Eu falo até pelo meu filho mesmo, o meu menor, né? Eu não me lembro da última vez que eu vi ele cantando essa música. E por conta de eu estar gravando, ensaiando, quase que todo dia vivendo esse projeto, né, no ano passado, esses dias eu peguei ele cantarolando Chuvas de Graça. Olha que legal. Chuvas de Graça. Olha só, né? Coisa linda, né? E aí eu vou falar uma coisa para você e para todo mundo que está assistindo e ouvindo. Eu sempre soube que as letras da harpa, a sua grande maioria, são letras maravilhosas. Até acho que as melodias são bem básicas. As harmonias são básicas, né? E não é porque é básico que eu estou falando que não é bonita. São simples e maravilhosas. Até por questões da época, né? Exato. Para quem é músico sabe o que eu estou falando. Com 3 acordes você consegue tocar todas as músicas da harpa. 3 acordes. No máximo 4. E eu tive que fazer um processo de laboratório. Porque eu tive que entrar realmente. Eu queria fazer algo muito profissional nessa área. Eu fui analisar profundamente essas letras, coisa que eu nunca fiz. Eu sempre cantei
e a gente vai cantando por osmose, né? Automático. No automático. Impressionante. A partir do momento que você pega frase por frase. E uma coisa, uma curiosidade, né? Acho que a gente poderia gravar um outro podcast só para falar sobre isso. Mas uma curiosidade é que, assim, você pega uma música pop hoje. Por exemplo, uma música linda que eu amo de paixão, música Poderoso Deus. Uhum. Ao que Antônio está Cirilo, né? sentado. Já gravou essa música? Eu nunca gravei essa música. Então você começa a estrofe dessa Poderia música. gravar, ia ficar bonito, né? Você começa a cantar essa música, você já tem um semblante de contrição, certo? Uhum. E aí quando você vai pro refrão Poderoso Deus, é o mesmo semblante. Uhum. Você já tá rendido e tal e tal. É difícil cantar hino da harpa por conta disso que eu vou explicar. Cada estrofe é uma história. Uhum. Cada frase é uma interpretação. Então eu me pegava cantando a primeira frase, a primeira estrofe de Chuva de Graça com um semblante, porque o intérprete ele tem que, o seu semblante tem que estar de acordo com aquilo que ele está cantando, né? Eu não posso falar de tristeza sorrindo, Sim. eu não posso ir assim por diante. Então foi um exercício facial para mim, interpretativo, assim. Tinha momentos que eu estava ensaiando e gravando que eu tinha que colocar um sorrisinho. Aqui eu tenho que sorrir. Aqui eu tenho que fazer um semblante mais contrito. Ou seja, tem uma densidade teológica, poética, tão rica, que se o cara não se atentar, ele tá cantando de alegria, chorando. Ou ele, e assim por diante. Né? Então, que desafio foi para mim. Eu tive que me debruçar. Muito mais fácil cantar música pop. A minha vida toda eu gravei discos pops, né? Ou pop. Mas esse disco para mim foi, né? Fora a questão da respiração, e por último, não menos importante, você gravar com uma big band é uma floresta acontecendo, né? É um ecossistema no teu ouvido. Enquanto você tá aqui, eu até brinquei, né? Esses dias, quem tem déficit de atenção não pode cantar jazz com big band. Porque você tá cantando aqui e o trombone na tua orelha e o trompete aqui. Você fazer isso num culto de domingo, ok. Mas para uma gravação onde tem mais de 150 mil reais envolvidos, 200 mil reais envolvidos, um investimento grande, e o teu poder de concentração tem que ser muito alto, né? Então foi um processo e um projeto que me tirou da zona de conforto de uma forma assim que eu não imaginava, né? Espero que o resultado seja bacana, né? Acredito que enfim, sim, acredito. Espero que abençoe aí muitas igrejas e muitas gerações. E cantar os hinos da harpa, você estava falando, eu estava aqui pensando, é verdade, hoje tem muitas músicas, principalmente no worship, que é muito repetitiva, né? A letra da música, então é até uma facilidade para você aprender a música e tal. Agora, no da harpa não, tem uma história por detrás, é até difícil de a pessoa que está na igreja há muito tempo, por ela ouvir, né, todos os domingos ou todos os cultos, ela acaba guardando a letra na memória. Agora, a pessoa que é nova tem um pouco de dificuldade. Será que esse é um dos motivos que hoje alguns músicos não cantam mais? O que você acha? Assim, eu Vamos acho... dizer que é mais difícil cantar... É tão simples que torna difícil, né? É tão simples que torna difícil. E eu gosto de usar a palavra clássicos porque clássico é diferente de antigo. Tem coisas que são clássicas, tem coisas que são antigas. Quem levanta essa tese é oh meu Deus, é um filósofo conhecido, filósofo brasileiro, esqueci o nome dele. Mas enfim, ele levanta a tese de que coisas antigas elas se evaporam com o tempo. Clássico não. Clássico ele permanece. Um quadro de Monet. É um clássico porque quanto mais o tempo passa, melhor fica. Sim. Um concerto de Bach. Tem mais valor. Vai agregando valor. Né? Então, eu acredito que a nossa geração poderia tratar um pouco mais com carinho. E eu tenho percebido já um movimento, se eu não me engano, não sei se foi o Bruno Morada, né? Brunão do Morada, ele
ele mais uma galera e tem resgatado algumas músicas. Então, assim, eu fico feliz porque tem havido um esforço, né? E agora, quer ver um exemplo? A música 39 da Harpa Cristã. Alvo Mais Que a Neve. Eu não gravei essa música, mas eu vou citá-la porque é muito doido. Aconteceu esses dias algo bem interessante. Nós estávamos no culto de ceia. Só abrindo um adendo aqui, pastor. Só me fez me lembrar algo aqui polêmico. E eu gosto de polêmica. Teve um cantor gospel cristão que chegou a falar que essa música era racista. Você quer saber minha opinião? Sim, por favor. Um dos comentários teológicos mais ridículos. Medíocres, por mais que eu respeite, por mais que canto músicas desse cantor, e ele tem realmente poemas maravilhosos. Sim. Mas para mim foi um comentário ridículo, medíocre. Tá bom, acho que tá bom. Só para dar uma conclusão nessa fala, o que o senhor acha que leva uma pessoa que, igual o senhor falou, tem composições maravilhosas, foi uma grande referência, até o ano passado chegou a ganhar até um prêmio, né, de música cristã. Contestado. Com certeza. No Bem Multishow. contestado. E o que leva a pessoa a ter essa ideologia depois de tantos anos, pastor? Você acha que ele se perdeu no caminho, é influência? Ou se revelou quem era também? Eu procuro ser um pouco mais leve. Eu acho que foi no caminho. Eu acho que foi no caminho. Porque não é só isso. Você vai pegar a história matrimonial desse senhor, é delicada. Você vai pegar a sua referência eclesiástica, né, as igrejas que ele serviu. Então, enfim, agora eu acho que não é um problema, não. Eu acho que o problema são igrejas que, de alguma forma, dão voz ou dão vozes para esse tipo de ideologia, né? Que é uma ideologia totalmente política. Sim. Né? A gente sabe. É muito triste. Agora, tenho um profundo respeito, né? Até porque outras pessoas já falaram que as minhas músicas são medíocres, são ridículas. Então, assim, quando eu vou nesse campo da crítica, não é para machucar, no sentido do ser humano. Nunca cumprimentei esse senhor. Nunca cumprimentei. Então, talvez seja um ser humano espetacular, mas teologicamente está muito confuso. Está muito medíocre dentro daquilo que eu entendo que seja uma teologia saudável. Né? Também não sou o dono da verdade. Mas eu acho que olhar para a história dele, para o legado que ele está construindo, enfim, acho que não é uma coisa interessante, né? Dentro daquilo que eu acredito. Né? Agora, se está fazendo sentido para ele, se tem pessoas que estão aplaudindo e ele quer esse aplauso, enfim, quem sou eu? Né? Mas o senhor vai explicar para a gente o número 39 da harpa. Então, para um determinado cantor, essa música ela tem conotação racista. Para o pastor e cantor Rodrigo Soeiro. Essa música é maravilhosa, né? É maravilhosa porque ela tem uma densidade teológica tão incrível, porque na mesma música o autor está falando sobre ceia. Na mesma música ele cita a multiplicação de pães e peixes. E na mesma música está trabalhando a refeição pós-ressurreição de Jesus com Pedro, do Pedro Tu Me Amas. Meu Deus. A ponto de um irmão da nossa igreja chegar no fim do culto para o nosso líder de adoração e falar assim: meu, que música confusa. Vocês misturaram tudo. E ele não sabia que era da harpa. Eu falei assim, é da harpa. Eu acho que você que não entendeu a teologia. É uma riqueza tão... Porque a música em si está falando o seguinte: quem está com fome, vem que a mesa está preparada. Né? É uma das minhas preferidas. Mas quando a gente pensa que Jesus só está falando de um texto bíblico, que o compositor só está falando de um texto bíblico, ele consegue transitar teologicamente em 3 textos bíblicos. Eu não me lembro da música que fiz, que consegui transitar em 3 textos bíblicos. Eu componho já há algum tempo. Né? Então, por exemplo, Anderson Freire, ele é um cara que consegue. Você pega uma música do Anderson Freire, a capacidade que ele tem
de conectar textos bíblicos é maravilhoso. São caras fora da curva, né? Então, eu estou dando exemplo do hino 39 da harpa, porque não é tão fácil como a gente imagina. Tem uma profundidade. Por isso que essas músicas são clássicas. A gente até canta ela meio que sem pensar muito. No automático, mas ali, que no fundo, elas carregam uma mensagem diferenciada e que seja sempre assim. E são letras bíblicas, né? Eu já fui em uma igreja, que eu não lembro qual é, mas que no dia o pastor falou assim: irmãos, hoje eu vou pregar, mas eu não vou usar a Bíblia, eu vou usar a harpa. E ali dentro daquele texto lá da harpa, ele começou a ministrar na igreja. Foi algo muito interessante. O senhor tem algum... Você, né, no caso. Você, por favor. Tem alguma experiência com Deus que marcou a sua vida, o seu ministério, o seu legado que você quer compartilhar com a gente? A música, o 291 da harpa cristã, né, que é o Sim é uma mensagem da cruz, se eu não me engano, é uma música que sempre me toca muito. Mas eu vou me atrever aqui a falar de uma música que não está na harpa, mas deveria. Mas é uma música antiga também que eu gravei nesse projeto. Que é a música Se Isso Não For Amor. Essa música pra mim, meu irmão, ela é assim... Quem gravou foi... Você tem o Luiz de Carvalho, você tem o Zé de Paula, o Vitorino Silva, né? É uma música assim que me toca muito. Me toca muito. Numa narrativa evangélica tão revanchista, tão do ódio, às vezes, né, uma narrativa da vingança, é o sabor de mel. Ter uma narrativa ainda sobre amor. E um amor como posso dizer, verdadeiro, um amor bíblico, né? Porque também não é o amor que hoje a galera tá... Não é esse amor. É o amor da verdade, né? Se isso não for amor, o oceano secou. Uma poesia de uma profundidade, não é estrela do céu, as andorinhas. Qual é a música, qual é o dia hoje que a gente fala de andorinhas voando, sendo que o próprio Jesus disse, né? Vocês estão muito preocupados, olhem os pássaros. Então, assim, são músicas que nos chocam. Por isso que serão clássicas. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, vão ter 2 doidos aqui num podcast falando dessas músicas. Sabe? Então, é clássico, né? São músicas clássicas que vão romper o espaço do tempo e eu fico muito feliz de ver meu filho cantarolando Chuvas de Graça. Chuvas pedimos, Senhor. Durante esse tempo de pastoreio, qual foi o grande desafio que você enfrentou? Foi no início, ali quando assumiu a igreja, na ausência do pastor Paulo Silas, recentemente, esse pós-pandemia? Eu conto no livro, eu acho que a pandemia é um capítulo à parte, mas eu vou falar, eu vou tentar ser o mais honesto e sincero com a tua pergunta. Eu conto isso no livro. Logo quando meu pai ficou doente, no final de 2008, eu era o 3º vice-presidente, como eu te falei. Só que o primeiro vice-presidente quis tomar a igreja naquela semana. Meu Deus. Só que estatutariamente, ele não tinha força. Então ele teve que machucar a imagem do meu pai para conseguir ter o respaldo. Meu Deus. O que ele fez? Juntamente com o secretário. Tem uma frase que fala assim: quando a pessoa ela não tem a mesma capacidade que você, ela quer destruir a sua imagem. É mais ou menos assim. É mais ou menos até postei algo assim. Exatamente. O que ele fez? Na época era o Orkut. Criaram uma página fake falando que meu pai ele estava tendo um caso. Meu Deus. Detalhe. Um travesti. Jesus amado. Não é fácil para mim contar isso. Não foi fácil para mim escrever isso, porque poucas pessoas sabem. Tá no livro. E ele doente, numa cama, com a cabeça aberta, porque ele já tinha passado pela cirurgia. A gente, o que tá acontecendo?
Como assim? O meu herói? Não Sim. apenas traindo minha mãe, mas Sim. traindo minha mãe com um homem. E todo mundo que lê, ouve, a primeira coisa é acreditar. Porque você fala, o que está acontecendo? Sim. E aí já tem aquela teologia revanchista, Sim. por isso que está onde está. Isso, Tá pagando preço. Tá pagando preço. Então, essa foi uma narrativa construída. Meu Deus. E aí eu me lembro que ele não poderia se defender. Não poderia. Eu cheguei assim para minha mãe, para as minhas irmãs, eu disse, alguma coisa está errada. Por que veio isso agora? Resumindo, meu irmão, os detalhes estão no texto. Olha aí. Nós contratamos uma pessoa especializada na área de tecnologia e descobrimos da onde que veio a criação daquela página, que tinha vindo do secretário do primeiro vice-presidente. Meu Deus. E aí eu me lembro de que mandei uma mensagem para ele e disse, eu preciso ter uma conversa com você. Levei mais 2 testemunhas. Chegamos nessa reunião e eu falei para aquele senhor, eu disse assim, eu tenho 2 opções para você aqui. Ou você assume o que você fez, porque eu sei que você fez, e eu te perdoo. Não querendo te perdoar, mas vou te perdoar. Que perdão não é um sentimento, perdão é um serviço. Perdão é uma decisão. Eu não quero carregar isso. Eu vou te perdoar. Eu estou te dando a minha palavra que eu vou te perdoar. A segunda opção é você negar, mas tem um policial aqui na porta e eu estou fazendo agora, se você negar, um boletim de ocorrência. Isso pode acabar com a tua vida. Moralmente falando, você vai ter que provar o que você está acusando. E você sabe que eu tenho provas de que foi você. Não deu 5 minutos. Ele colocou a cabeça para baixo. Tá? Essa era a distância. Sim. Ele disse, foi eu. Eu falei, qual foi o motivo? Eu queria destabilizar vocês para que o primeiro vice pudesse assumir a igreja. Algo demoníaco, né? Enfim. Deus é minha testemunha. Eu disse, eu te perdoo. E a nossa história acaba aqui. Vai ser feliz. Por favor, se retire da igreja. Exatamente. Vai ser feliz. E eu acho, eu tenho a sensação de que aquela reunião que durou aproximadamente 30 a 35 minutos me fez amadurecer 5 anos. Meu Deus. Eu ganhei 5 anos ali. Eu acho que o meu jeito fleumático de ser foi cada vez mais lapidado. Uhum. Né? Então foi realmente enriquecedor. Apesar de ter sido bem desafiador, foi enriquecedor. E eu trago comigo um texto bíblico que é o joio e trigo. O porquê o joio tem que estar perto do trigo, né? O porquê Judas ficou no time apostólico. Sim. E a botânica me ensina algo bonito. É que a toxina do joio fortalece a raiz do trigo. A presença de pessoas ruins fortalece quem de fato você é. Nossa, profundo, hein? Então, aquela reunião me fez crescer 5 anos. No mínimo, tá? Que ali eu tive que aprender a perdoar, tive que aprender a me comunicar, tive que aprender, inclusive, a ser assertivo nas palavras. A gente acaba se cobrando em ser mais, além do que nós somos, né? Para poder enfrentar essa situação, né? Exatamente. Então, essa foi a situação mais delicada que eu enfrentei na minha vida. As outras, a gente foi tirando, né, no dia a dia. E... Por exemplo, quando meu pai, quando eu assumi a igreja, 1/3 da igreja foi embora. O que eu fiz? Eu tirei 1/3 das cadeiras. A igreja nunca ficou vazia. Assim, são desafios do dia a dia que a gente vai lidando, né?
e tantos outros, né, que a gente teve que enfrentar. A pandemia também foi muito interessante, mas de todos os desafios que eu enfrentei, sem dúvida alguma, esse desafio foi um nível hard de perdão, de entrega que eu tive que ter para... Ali foi um teste. Ali foi um teste importante, né? Assim como teve o teste com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Misael, Ananias e Azarias, assim como teve o teste com Daniel. Acho que todos nós tem algumas dobradiças, né? Hernandes Dias Lopes, ele fala muito disso, né? Tem alguns momentos que são dobradiças. Se você passa ali, você vai para o próximo nível, né? E eu percebi que aquele momento me levou para o próximo nível. São momentos que são difíceis, terríveis na nossa vida, mas que se tornam um divisor de águas. Né? Por isso que tem até uma palavra crise, né, em mandarim, que não existe essa palavra crise em mandarim, eles usam como oportunidade. Exatamente. Né? O próprio grego. O próprio crise no grego também tem essa conotação, que é o crisis, né, com Y, né? E tem essa ideia de que é um desafio oportuno. Sim. Né? É um desafio oportuno. Eu carrego comigo uma máxima que todo nó tem o seu ponto frágil. Todo nó tem o seu ponto frágil. Eu estou falando nó mesmo. Cadarço, qualquer nó tem o seu ponto frágil. E isso fortalece, né? Fortalece a gente. Então eu sou muito grato a Deus mesmo pelo que passei, né? E me tornei quem me tornei. Pelos desafios que enfrentei. E você continua atendendo a agenda? Como é que você controla, administra isso, essa questão? Pastor sênior, pastor de uma igreja, de um ministério, né? Porque a DAI tem outras igrejas, né? E essa carreira musical? Eu procuro não mais aceitar convites aos domingos, né? Por conta dos 4 cultos que nós temos. Então, fica bem pesado. Hoje eu não sou convidado tanto para cantar só, né? Hoje a dobradinha ela acontece... Eu tô sendo convidado muito mais para pregar do que para cantar, né? Com o projeto do jazz, com o projeto de músicas clássicas, a ideia é a gente desdobrar isso em parceria com as igrejas, porque não dá para levar a Big Band para todos os eventos, né? Então, eu acredito que a minha agenda vai ficar um pouco mais intencional nesse sentido, né? O ano que vem, fechando igrejas que abracem o repertório inteiro, né? Não apenas chamando para cantar 2 ou 3 músicas, né? Mas eu procuro aceitar convites de quinta, sexta e sábado, sendo que sábado não posso estar muito longe, que senão eu não consigo voltar para o domingo, né? Então, a qualidade de vida que eu procuro ter, né? E isso, né, ajuda a não enfrentar os desafios que meu pai enfrentou e aquilo que eu mais criticava, eu não posso me dar o luxo de cair nesse erro, né? E viver intensamente para a obra de Deus e de alguma forma não está bem conectado com Deus da obra, né? Eu acho que essa relação é uma relação que a gente precisa cuidar muito bem. É muito importante os pastores, líderes terem essa preocupação. Nós estávamos conversando aqui fora do ar que talvez, infelizmente, um dos motivos, né, dessa enfermidade que atingiu o pastor Paulo Silas foi por causa dessa correria do dia a dia, né, essa falta de tempo, de dedicação da saúde, né, do psicológico também. Eu lembro que uma das reuniões que nós fizemos com os jovens, na época a gente levou uma psicóloga, que é a Débora, até líder do Ministério de Surdos lá da igreja, e uma palestra da Débora no nosso culto de jovens falou muito comigo. Ela falou assim, às vezes a gente quer cuidar das pessoas, mas a gente não cuida de nós mesmos. Exatamente. Foi nesse momento que eu sou muito dedicado à corrida, né? Ah, legal. Atleta também. Eu sou maratonista, né? Eu sou maratonista. É onde eu me encontrei, assim. Tô aqui com você, não vejo a hora de colocar meu tênis né? Então, São Silvestre, maratona, minha maratona é algo que faz parte da minha vida espiritual hoje. Legal. Faz parte da composição espiritual.
emocional, porque é tudo muito ligado, É né? corpo, alma e espírito. Exato, esse negócio de colocar um na caixinha. Pessoas que falam pra mim, não, eu sou saudável espiritual, mas não sou saudável emocional. Pra mim isso aí é besteira. Uhum. Não, eu sou saudável espiritualmente, sou saudável emocionalmente, mas sou desregrado comendo picanha. Sim. Desculpa, pra mim isso aí pra mim não faz sentido. Não tô falando que todo mundo tem que ser igual Paulo Zulu, né? Uhum. Tô falando que todo mundo tem que ser igual The Rock, Uhum. né? Mas acho que o mínimo, né, de equilíbrio. Então, eu encontrei na corrida aquilo que eu estava tentando achar em outras coisas, né? Então, fazer exercício físico, a gente acabou de sair de uma virada de ano aí, eu fiz a São Silvestre, né? Legal. Então, é muito especial e é uma forma. Agora, eu acredito que a gente está evoluindo muito. Uhum. Isso, graças a Deus, essa narrativa está chegando nas igrejas, verdade. né? Então, os próprios psicólogos, psicólogas, né? Antes de falar de psicologia dentro da igreja, era quase que falar que uma pessoa estava endemoniada, né? A loucura de preconceito que a gente tinha, né? Então, eu sou muito grato a Deus. E eu entrei na questão do exercício por conta do meu pai, né? De ver... Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofro hoje. Eu não sei até quando eu vou viver, mas eu vou tentar contribuir da melhor maneira para que eu viva bem, né? Sim. Então, eu queria ter hoje o WhatsApp do meu pai e mandar uma mensagem para ele dizendo: e aí, pai, tá tudo bem? Eu não tenho. Por quê? Porque ele tá no segundo andar. E era um cara de Deus, abençoado, pregava como... Mas, de alguma forma, não foi regrado fisicamente. E aí o AVC veio e foi vassalo. Né? Machucou demais. Mas, enfim, tudo certo. E vamos para cima. E eu acho que essa composição de alma, espírito e corpo, a gente precisa levar muito a sério. Verdade. Né? Enfim, para cima. Pastor Rodrigo Soeiro, meu amigo, muito obrigado. Foi um bate-papo assim muito enriquecedor. Já deixo aqui um convite para a gente marcar novamente aí uma segunda parte desse podcast. Aprendi muito, foi muito inspirador e tenho certeza também que quem está em casa gostou demais. Só tenho que agradecer, querido. Para mim foi um privilégio, um carinho de Deus pro meu coração estar aqui com você. Todo o seu time aqui, um clima muito agradável, muito especial. Quero mandar um beijo, um abraço, Pastor Galdino, e parabenizar vocês por esse trabalho tão relevante, tão moderno, tão bíblico. Acho que vocês estão conseguindo entrar nessa linha tênue de conectar modernidade sem perder a essência do Evangelho, né? A tradição da Assembleia de Deus. Então, as minhas profundas... minha profunda gratidão, sabe? Meu profundo carinho a vocês e contem comigo, no que vocês precisarem. Não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho jazz. Que legal, a música clássica. O que eu tiver, legal. Maravilha. Pra gente fechar aqui, esse ano de 2024, São Paulo vai ter a mesma sorte do ano passado? Olha, eu tô no lucro. Eu tô celebrando ainda 2023 ainda. Meu Deus. Meu filho tem 13 anos de idade. Os dois são São Paulinos. E pela primeira vez eles viram o campeonato. Porque o paulista não conta. Verdade. Então assim, eu tô no lucro. Acho que dá pra aguentar mais uns 5 anos na fila. Verdade. São Paulino está rindo. Vamos ver agora o Corinthians esse ano aí. O que vai... Você é corintiano? Sou corintiano. Mas também não posso muito que reclamar, porque nos últimos 10, 15 anos a gente sorriu bastante. O meu filho nasceu em 2011, né? Sim, 2012 já gritou, é campeão no mundo, então estamos tranquilos aí. Mas é isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do nosso ADSAcast. Estou muito feliz, hoje foi um dia ímpar para todos nós aqui da equipe da multimídia da ADSA Brasil. Queremos aqui agradecer aos nossos pastores, Galdino Júnior, pastora Liliana, e também agradecer aos nossos patrocinadores, a Work Motors, que é a loja de carro do nosso querido irmão Jefferson. Ele tem uma unidade em São Paulo e também em Minas Gerais. Vale muito a pena você conferir
Tá começando o ano aí, já aproveita, vamos trocar de carro, começar 2024 aí com um veículo diferenciado. E o bom da loja é que é alguém de confiança, tem vários modelos, você pode trocar o seu carro. Você também que deseja vender o seu veículo, procura lá o nosso irmão, que você vai gostar demais da negociação, da facilidade e a confiança, que é muito importante. Você que ainda não baixou o aplicativo do Christian Bank, baixe o aplicativo e abra sua conta, que é gratuita, que é o Banco Digital, que é um banco cristão que tem feito a diferença. Além de você ter todas as facilidades, é um banco onde você acaba contribuindo indiretamente para as obras assistenciais e ministeriais da ADSA Brasil. Baixe o aplicativo e veja a facilidade. Christian Bank. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e até a próxima.